Ok. Então, boa tarde a todos. Eu sou o Tiago, técnico aqui do Núcleo Telesaúde Bahia. Vou estar com vocês acompanhando a web de hoje com o título 10 anos de NASF, Gênese e Agenda para a próxima década. A palestrante convidada de hoje é a doutora Érica Rodrigues de Almeida, nutricionista, especialista em saúde da família e comunidade e doutora em saúde pública pela Universidade Federal da Bahia. Vou passar a palavra, portanto, para a palestrante, desejando a todos uma boa web palestra. Então, boa tarde a todas e todos. Queria inicialmente agradecer o convite do Telesaúde Bahia para esse espaço. Vou tentar fazer uma fala breve, mas com detalhes importantes para a gente ter um debate bem bacana ao final e tentar também respondendo as perguntas de vocês também ao final da apresentação. Tiago, você passa ou eu passo? Acho que eu. Bom, então, na verdade, a minha fala ela vai se estruturar. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que alguém tá com problemas. Ótimo, você passa. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, a minha fala ela vai versar sobre esses 4 pontos, né? A gente vai ter uma conversa sobre a gênese do NASF, né? Então, como que o NASF surgiu, qual foi o contexto. Essa parte da fala, né, que eu vou trazer para vocês hoje, ela é fruto de da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2016, há 2 anos atrás, aí na Bahia, no Instituto de Saúde Coletiva. Foi um estudo que teve alguns objetivos, dentre eles, identificar, né, na verdade, conhecer a sociogênese do NASF, que é um tipo de estudo onde a gente, por meio do estudo da trajetória das pessoas, dos agentes que participaram da formulação de uma política, a gente entende, a gente conhece como que a gênese se deu, como que a criação dessa política aconteceu, por que aconteceu, quais foram os interesses, né, que disputas foram travadas. Então, esse pedaço da minha fala de hoje, ele é fruto da minha tese de doutorado. Acho que ao final eu deixei na apresentação o link para vocês acessarem o material completo. E ele tem, né, a tese ela tem mais alguns capítulos, mas hoje eu pensei para vocês um pouco da história do NASF, né, o porquê que o NASF ele foi pensado, ele foi criado e os motivos, inclusive, que levaram ao desenho, né, que estruturou essa proposta. A gente também vai conversar um pouco sobre 10 anos do NASF, né, então a gente fala da gênese, mas da gênese para cá já se passaram 10 anos que a política ela foi instituída oficialmente. A gente vai falar um pouquinho da evolução da implantação, né, dessa política. Depois a gente vai discutir um pouco alguns resultados do NASF, à luz do PEMAC, inclusive com resultados preliminares, né, do ciclo que a gente está agora, no 3º ciclo, e um debate importante sobre qual é a agenda, qual seria a agenda do NASF para a próxima década, né? Pode passar, eu passo. Eu acho que eu vou passar. Então, bom, como e quando tudo começou, né? Como é que essa proposta que hoje é tão cara para nós, né? Acho que é um capítulo importante da reforma sanitária brasileira, mas como que tudo começou? Então, tudo remonta ao final da década de 90, início dos anos 2000. O que é que se tinha naquele período? Diversas experiências municipais, né, depois de 6 anos da instituição, da criação do Programa Saúde da Família, e com 2 anos ali, 98, 2000, 2 anos da instituição, né, da reorganização do próprio Saúde da Família, enquanto uma estratégia de organização, de reorganização da atenção básica e do próprio sistema de saúde, diversos municípios começaram a identificar que, por mais que eles ampliassem a cobertura da atenção básica por meio da estratégia de saúde da família, alguns resultados, né, nos indicadores de saúde, nos indicadores sociais, eles não se apresentavam de forma muito nítida. Então, se tinha uma expectativa de que com
a criação do PSF, né, com a organização da atenção básica no modelo da estratégia de saúde da família, alguns resultados mais expressivos de melhoria nos indicadores de saúde, eles seriam encontrados, né, tanto a médio quanto a longo prazo. Porém, alguns municípios começaram a perceber que, em partes, talvez por insuficiência da equipe mínima, composta na época por médicos, enfermeiros e agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem, não dava conta, né, de atender toda a demanda que chegava para a atenção básica. Então, tinha uma dificuldade de alcançar níveis de resolubilidade de fato interessantes, né, para o sistema. E, ao mesmo tempo, todo o processo de transição demográfica, processo de transição epidemiológica ia acontecendo e colocava para essa equipe o desafio, de fato, de fazer uma oferta de cuidado mais integral, de um cuidado mais resolutivo. Então, o que é que alguns municípios fizeram? Eles foram ampliando as suas equipes de atenção básica, suas equipes de saúde da família, contratando algumas categorias profissionais específicas. Então, tem algumas experiências bem nítidas, né? Como, por exemplo, em Campinas, com a saúde mental, em Brumadinho, Contagem, alguns municípios de Minas Gerais, foram contratando especialistas, né, médicos especialistas, e também profissionais de saúde, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, e perceberam que, com a entrada dessas outras categorias profissionais na equipe mínima, alguns resultados na melhoria dos indicadores de saúde, eles foram mais expressivos, eles passaram a ser presentes, né? Então, e isso, obviamente, impactava positivamente na resolubilidade da atenção básica. Então, no final dos anos 90, início da década, né, dos anos 2000, esses municípios, eles passaram a fazer essa movimentação, né? Eles foram contratando. Porém, a gente sabe que, no geral, o custo, né, na área da saúde para o município ele é uma fatura grande. E esses municípios eles passaram a exigir do Ministério da Saúde alguma contrapartida, algum apoio financeiro para manter a ampliação dessas equipes com esses novos profissionais. Junto com esse movimento, né, paralelo a esse movimento, no final dos anos 90, né, da década de 90, o Brasil ele passa por uma transição importante no que diz respeito ao acesso ao nível superior, né, às universidades. Então, existia um movimento do Banco Mundial, no início dos anos 2000, especialmente nos países em desenvolvimento, de estímulo à abertura de novas escolas, tanto nas escolas de nível superior, né, tanto públicas quanto privadas. E esse movimento do Banco Mundial, ele chega ao Brasil, com apoio, inclusive, né, do Banco Mundial, para que esses projetos acontecessem em diversas localidades aqui do país, no iníciozinho dos anos 2000. Então, o que é que se tinha nessa época? Se tinha uma abertura de cursos, de nível superior, especialmente na área da saúde. Então, tinham mais vagas sendo ofertadas, né, no início mesmo, que no finalzinho ali, na primeira parte, né, ali 2001, 2002, foi tímido esse aumento, porém, em 2003, esse aumento ele se mostra mais expressivo, com alguns projetos, inclusive, grandes, né, projetos de governo, programas de governo, Reúne, ProUni, com abertura de vagas em faculdades, em universidades privadas ou públicas. Então, a gente tinha um contingente grande de novas pessoas, né, de novos profissionais em formação, inclusive profissionais da área da saúde, entrando na universidade. Todo mundo que entra, em algum momento, né, sai da universidade. E isso acaba causando no país uma ampliação do quantitativo de profissionais de saúde disponíveis no mercado, tanto para o SUS quanto para o setor privado. E essa movimentação, né, essa ampliação de entrada e, consequentemente, de egressos dos cursos da área da saúde, movimenta as entidades, as categorias, das categorias profissionais, que passam a exigir, né, do governo, do Estado brasileiro, algum tipo de política para incorporar esses profissionais no mercado de trabalho. E olham para a atenção básica, no caso da saúde, olham para a atenção básica como um lugar privilegiado para que essas categorias pudessem ser incorporadas, né, para que novas profissões fossem incorporadas na atenção básica.
Então, no início dos anos 2000, nesse período, né, nesse movimento que é paralelo, diversas reuniões passam a acontecer no Conselho Nacional de Saúde, onde diversos atores, tanto gestores, né, representados pelo CONAS e pelo CONASEMES, quanto movimentos sociais e também entidades das corporações da área da saúde, começam a apresentar para o Estado brasileiro, no caso para o Ministério da Saúde, a demanda de ampliação das equipes mínimas, né? Passado mais ou menos ali em 2001, a gente tem a 11ª Conferência de Política, a Conferência de Política de Recursos Humanos, né, onde é pensado, onde é, na verdade, estruturada uma política de recursos humanos para o SUS, sendo colocado, obviamente, sendo reiterada o papel do SUS como ordenador da formação em saúde e a necessidade de uma construção de uma política não só de formação de novos profissionais, de mudança nas diretrizes curriculares nacionais, dos cursos da área da saúde também, mas também a necessidade de aperfeiçoar o mercado de trabalho para receber essa nova oferta, né, que estaria à disposição. Então, por volta ali no início de 2001, a gente tem a publicação do Plano Nacional de Educação, que é a Lei 10.172, que é essa que eu coloco para vocês, que dialoga com a política do Banco Mundial de ampliação da oferta, né, do acesso ao nível superior, e a área da saúde é uma das áreas contempladas. Paralelamente, a gente tem o primeiro censo do Saúde da Família, onde também identificou que, apesar da ampliação de cobertura com o PROESF, ainda não eram visualizados indicadores positivos na atenção básica, ainda se tinha alguns gargalos, algumas lacunas que precisavam ser supridas, e ali no final dos anos de 2001, início de 2002, a gente tem uma primeira movimentação para ampliar, uma primeira movimentação institucional, governamental, para ampliação da equipe mínima, que é a criação, né, da equipe saúde bucal. Então, a proposta ela é construída em 2001 e ela é reformulada após, né, 2 anos depois, em 2003, com o Brasil Sorridente, mas essa discussão ela acontece ao final de 2001, ela começa a se movimentar dentro do Ministério enquanto uma política pública. Já falei do PROESF e que cenário se tinha ainda entre 2000 e 2003, né? Então, a gente tinha mais gente entrando na universidade, nos cursos da área da saúde e consequentemente, mais pessoas saindo. Tinha uma movimentação de municípios para ampliar as equipes, tinha uma movimentação de algumas categorias profissionais preocupadas com a absorção dos profissionais no mercado de trabalho, e para talvez colocar uma cereja nesse bolo todo, a gente tem um primeiro movimento do ato médico, um primeiro movimento oficial, que é o projeto de lei no Senado, que é a lei do ato médico, que ficou conhecido mais tardiamente como a lei do ato médico, né, em 2002, que colocava algumas limitações, né, no trabalho, né, de uma equipe multiprofissional, restringindo a atuação de boa parte das categorias profissionais, não só na atenção básica, mas em outros serviços também. Então, esse era o cenário que se tinha no início dos anos 2000. E era esse cenário que pressionava o Estado brasileiro, no caso, o Ministério da Saúde, para que ele pensasse em políticas que pudessem dar conta de todo esse prisma, né, de necessidades e interesses. Em 2003, a gente tem uma mudança importante no cenário nacional, com a eleição do presidente Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a eleição do presidente Lula, todo o Ministério da Saúde ele é praticamente ocupado por pessoas por agentes importantes do movimento sanitário, do movimento de reforma sanitária brasileira, né? A gente tinha nessa época o ministro Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, né, que hoje ainda se encontra no Congresso Nacional. A gente, na equipe do Humberto Costa, a gente tem o professor e pesquisador Gastão Wagner, que foi, na época, convidado para construir a plataforma de governo do governo Lula, do primeiro governo Lula, para a plataforma da saúde, projeto de saúde, e ele é convidado para assumir a secretaria executiva do Ministério. Também entra no Ministério, nessa época, o atual deputado, né, também do Partido dos Trabalhadores baiano, que muitos de vocês conhecem, o deputado Jorge Sola, que é convidado para assumir a Secretaria de Atenção à Saúde, a SAIS, que é onde o Departamento de Atenção Básica se insere.
além de diversos outros agentes que foram do movimento, né, que são, na verdade, agentes históricos, agentes orgânicos do movimento da reforma sanitária brasileira, do movimento sanitário. Então, se criou dentro do Estado brasileiro uma estrutura dirigente, uma estrutura de gestão bastante favorável à construção de políticas sociais, mas no campo da saúde, políticas que dialogavam com essas necessidades que se apresentavam ali no final da década de 90 e início dos anos 2000. Em 2003 se cria a SEGETS, que é a Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, e a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, duas secretarias extremamente importantes na linha do tempo de construção do NASF. Eram secretarias que dialogavam com o movimento social, que dialogavam com as universidades, que dialogavam com agentes importantes que acabaram construindo e deixando institucional essa proposta que a gente hoje tem do NASF. E, ao final de 2003, com toda essa estrutura que foi montada dentro do Ministério, é instituído um grupo de trabalho para pensar numa proposta de ampliação da estratégia de saúde da família, de ampliação qualitativa das equipes de saúde da família, equipes de atenção básica. Então, no ano de 2004, foram diversas reuniões no Conselho Nacional de Saúde, diversas reuniões na Comissão Intergestores Tripartite, alguns fóruns com entidades profissionais, para desenhar uma minuta, né, uma proposta de ampliação da equipe mínima de atenção básica, no caso, a maior parte, a equipe da Estratégia de Saúde da Família. Então, em agosto de 2004, é apresentada uma primeira proposta institucional, na época chamada de Núcleo de Saúde Integral, é o primeiro nome do NASF, né, o nome de batismo do NASF é Núcleo de Saúde Integral, o NSI. Essa proposta sofreu várias críticas, inclusive dentro do Conselho Nacional de Saúde, tinham forte pressão das categorias profissionais que não eram contempladas nessa primeira proposta, para que essa proposta fosse mais ampla. Em contrapartida, o Ministério sempre apresentou uma postura de que o recurso era pequeno e que, de fato, precisava começar de alguma forma, mas que ainda não era possível fazer da forma que se tinha interesse, né, que era algo mais ampliado. E essa proposta ela vai sofrendo ajustes ao longo do ano de 2004, 2005, e gera uma primeira portaria, que de fato é o primeiro nascimento do NASF, que foi em 4 de julho de 2005. Então, o NSI, ele passa, que é o Núcleo de Saúde Integral, passa a se chamar Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Família, é o NAISF, é o segundo nome do NASF. Chegou a ser publicada essa portaria num grande evento que aconteceu em Brasília, onde, nesse mesmo espaço, diversas outras portarias também foram publicadas, porém, que é a portaria 1065, porém, um dia após a publicação dessa portaria, o então ministro Humberto Costa, ele é exonerado da pasta, né? Ele sai do Ministério da Saúde num primeiro movimento de reforma ministerial do governo Lula. Um pouco do que aconteceu recentemente, né, no governo Dilma, mas aconteceu com a expressão um pouco menor, talvez, lá no final, ali entre 2003 e 2005. Talvez vocês vão lembrar de alguns movimentos que eu vou falar aqui, políticos, né, que eu acho que é importante, mas foi um primeiro movimento do mensalão, por exemplo, né? Então, se tinha uma negociação, foi feita uma negociação do governo brasileiro, né, no caso da equipe dirigente do governo Lula, com os partidos aliados, especialmente o PMDB, a base aliada do Congresso Nacional, tanto com senadores quanto com deputados, e uma primeira reforma ministerial foi feita, e o ministro Humberto Costa, né, a pasta da saúde, ela entra nessa reforma ministerial, e o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, acaba dando lugar ao PMDB. Na época, o atual deputado Saraiva Felipe assume a pasta do Ministério da Saúde. Quando Saraiva Felipe assume a pasta, não só tem mudanças, né, na equipe do Ministério, na equipe dirigente, sobretudo, mas tem uma mudança importante que, assim que ele entra, né, imediatamente à entrada dele, há uma revogação de todas as portarias que tinham sido publicadas no dia 4. Então, no dia 5 de julho, todas as portarias publicadas foram revogadas, incluindo a portaria que instituiu o NAISF. E aí ele é praticamente natimorto, né? Foi uma proposta que, mesmo construída ali ao longo, né, de 5 anos,
ela se perde nesse momento com essa mudança política. De 2005, então, só para falar um pouquinho da proposta do NAISF, né, porque eu acho que é importante. Em 2005, a gente tinha... O que é que era essa proposta do NAISF? Até para vocês entenderem o que é que ela tem a ver com a proposta que a gente tem hoje do NASF. Existiam 2 grupos grandes dentro do Ministério, o grupo que a gente chama o Grupo de Campinas, que era liderado pelo professor Gastão Wagner, e, na época, secretário executivo do Ministério, por diversos outros técnicos que estavam dentro do Ministério e que tinham na sua trajetória formação em Campinas, uma discussão com o próprio professor Gastão Wagner, eram pesquisadores, eram pessoas que tinham trabalhado com ele em outros locais, e, ao mesmo tempo, tinha um grupo que a gente chama de Grupo de Pernambuco, que era liderado pela médica sanitarista Afra Suassuna, que é uma médica pernambucana, que na época era na época diretora do Departamento de Atenção Básica, ligada diretamente, né, com relações diretas com o então ministro, Humberto Costa, também pernambucano. E aí, nessa época, o Grupo de Campinas, né, liderado pelo professor Gastão, defendia um modelo voltado ao apoio, né, entendia que esse núcleo ele iria apoiar as equipes de atenção básica, as equipes de saúde da família, e com uma perspectiva do apoio matricial, né. Já o Grupo de Pernambuco entendia que o que era necessário para dar conta dos problemas que ainda, os gargalos que existiam na atenção básica, era uma proposta voltada para a assistência. Era algo que talvez precisasse ser desenhado como equipes ampliadas, mas numa perspectiva de clínica, né? Clínica individual, ambulatorial. Então, se tinha essa dicotomia que hoje ainda existe, depois de 10 anos, ela está nos primórdios da construção do NASF, né? Inclusive pelas próprias pessoas que criaram o NASF, e se tinha essa dicotomia entre a assistência e o apoio matricial, que já nasce, né? Já veio no nascedouro da proposta do NAISF, na época. E aí, uma outra polêmica que é interessante colocar é que numa das reuniões do Conselho Nacional de Saúde, eu até digo qual é, né, que aí no slide vocês estão vendo, quando foi apresentada a redação final da portaria 1065, existia uma discussão muito forte em torno do vínculo trabalhista que esses profissionais do NASF eles precisariam ter. Então, parte das pessoas que estavam lá defendia que tinha que ser servidor, né, que tinha que ser concurso público para contratar esses profissionais, para evitar a precarização do trabalho. E uma outra parte, na minha tese, tem quem defende uma coisa e outra. Eu vou deixar coisas para vocês também irem lá e se divertirem, né, num bom sentido. Mas tinha uma outra discussão, outro grupo que defendia que não tinha como, primeiro porque o Estado brasileiro talvez não desse conta de uma força de trabalho tão grande, que isso podia limitar, inclusive, né, financeiramente a proposta, e aí, ao final, sai a proposta, que é muito parecida com o que a gente tem hoje, quando coloca para os municípios a autonomia de decidir o vínculo trabalhista desses profissionais. Era um pouco isso, né? Então, a proposta que saiu, tinham 4 áreas prioritárias: alimentação e nutrição, saúde mental, atividade física e reabilitação. Era uma proposta voltada para municípios com mais de 40 mil habitantes. As categorias contempladas são essas que estão aí na tela, então nem todas as categorias, né, estavam contempladas na proposta. Imagine a briga, né, com as entidades profissionais. O arranjo era uma equipe de NAISF para cada 9 a 11 equipes de saúde da família, e o foco das ações eram ações assistenciais e, eventualmente, ações de promoção à saúde. Esse era o desenho da primeira proposta do NASF, chamada na época de NAISF. Mas, como eu já falei para vocês, que morreu, né, no dia 5 de julho, como está aqui apresentado para vocês, a portaria revogada. E aí, com essa reforma ministerial, de 2005 a 2008, né, mas basicamente ali, 2005 e 2006, a discussão do NAISF, ela praticamente é secundarizada dentro do Ministério, né? Não se fala mais nisso, né? Acabou sendo esquecida enquanto proposta, né? Possivelmente engavetada por gestores, enfim, pelos novos gestores que entraram no Ministério. Mas é interessante lembrar, e aí eu trago isso, que mesmo com parte do corpo técnico tendo continuado no Ministério, nessa época, 2005 e 2006, 3 importantíssimas políticas estavam sendo gestadas, né, geradas dentro do Ministério da Saúde.
que era a primeira Política Nacional da Atenção Básica, que nasceu em março de 2006, a Política Nacional de Promoção à Saúde, também em março de 2006, e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, a gente tinha um movimento basicamente exclusivo do corpo técnico e dirigente do DAB, né, do Departamento de Atenção Básica na época, construindo essas 3 políticas, porém, nenhuma das 3, ela fazia menção à proposta do NAISF. De fato, foi algo que ficou adormecido, né, no debate, não se conseguiu inserir essa proposta em nenhuma das 3 políticas. Nenhuma das 3 políticas menciona a discussão do trabalho multiprofissional, da necessidade de ampliação da equipe na atenção básica, apesar de alguns agentes, né, alguns atores que participaram da formulação dessas 3 políticas também terem participado da formulação da proposta do NAISF. Então, não se percebia, né, os entrevistados me confidenciaram que não existia janela de oportunidade para recolocar essa pauta no debate. Então, em 2006, a gente tem uma mudança, novamente, né, em algum corpo dirigente, o ministro José Gomes Temporão, ele entra no Ministério da Saúde, o Saraiva Felipe sai do Ministério, e na entrada do José Gomes Temporão, a proposta do NAISF, ela é reapresentada, né, ela ressuscita, e esse debate, ele começa a ganhar mais força, especialmente porque alguns municípios já tinham começado a estruturação, especialmente Campinas, Santos, Camaragibe, lá em Pernambuco, Brumadinho, Contagem e Sobral. Então, mesmo com a proposta do NAISF tendo sido rapidamente esquecida, né, apagada, esses municípios eles fizeram uma movimentação interessante de ampliação das equipes num modelo muito próximo do NAISF, e isso acabou dando força para a proposta ressurgir, dando origem um ano depois de muitos debates, depois de muita negociação política, à proposta do NASF, né, oficialmente, que nasce com a publicação da Portaria 154 em janeiro de 2008. Então, eu estou contando só o que é essencial para vocês entenderem, mas tem muita história no meio do caminho, né, muitos bastidores da negociação, mas o NASF, ele teve esses 4 momentos, né? Um momento de formulação inicial, depois um momento de pactuação e, de fato, um cenário positivo para que a proposta fosse viabilizada, né, com a mudança na gestão do país, de uma forma geral, onde as políticas sociais tiveram mais força nesse momento. Depois disso, ele tem um momento de baixa, né, ele oscila para baixo, quando ele é pormenorizado, ele é diminuído no debate. Se tinha uma discussão importante nessa época das residências multiprofissionais, mas que a discussão da residência médica acaba sobressaindo. E um 4º momento que é, de fato, a janela de oportunidades concreta de criação do NASF, que é quando ele nasce, né? É a emergência do NASF, em janeiro de 2008. E aí a proposta do NASF todo mundo já conhece, né? A proposta ela acaba sendo um ajuste, né? Ela é uma adaptação da proposta do Núcleo de Saúde Integral com o Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Família. A lógica da assistência dá lugar, que era do NAISF, dá lugar à lógica do apoio matricial. Então, aquele debate feito anteriormente do Grupo de Campinas, ele é recolocado, porque a gente tem agentes importantes, ligados, inclusive, ao Grupo de Campinas, que voltam para o DAB, e alguns deles que entram no DAB, para construir a proposta, e essa lógica do apoio matricial, enquanto um dispositivo, tanto técnico-pedagógico quanto clínico-terapêutico, ela é recolocada e é ela que dá o corpo da proposta do NASF. Então, são inseridas diversas especialidades médicas, e especialmente especialidades relacionadas às práticas integrativas e complementares, né? Foi uma movimentação importante do setor de práticas integrativas e complementares, de movimentos sociais, de parlamentares, inclusive, e a proposta ela é construída com um número muito maior de categorias profissionais do que a proposta inicial do NAISF. Então, a discussão da assistência clínica ela é colocada como algo que deve acontecer, que pode acontecer, porém, mediante um filtro da estratégia de saúde da família. Então, de fato, o desenho inicial do NASF,
oficial do NASF, né, da portaria de 2008, ela colocava a possibilidade de um apoio clínico-terapêutico, desde que ele, né, da assistência acontecer, desde que ela acontecesse em comum acordo com a equipe de saúde da família. E o restante da proposta vocês conhecem bem, né? Então, eram priorizadas atividades coletivas de educação e saúde, o processo de trabalho foi organizado em 9 áreas estratégicas, né? E o arranjo era de um NASF a cada 8 a 20 equipes, o NASF 1, e o NASF 2, que seria para cada 3 equipes. Esse é o primeiro desenho que foi pensado lá na proposta de 2008. O que é que acontece de 2008 para cá? Então, o NASF nasceu, né, com todo esse desenho anterior. O que é que acontece depois que ele nasce? Em 2009, né, então, vamos por partes, que isso é bem interessante da gente entender, porque isso responde muitas coisas, muitos dos problemas que a gente tem, as dificuldades que a gente tem hoje, né, no processo de trabalho do NASF. Em 2008, quando o NASF foi criado, se tinha uma expectativa de que o NASF ele fosse capaz de ampliar o escopo de práticas, então, mais ações fossem feitas na atenção básica, e essas ações elas contribuíssem para o aumento da resolubilidade. Então, os serviços eles seriam mais resolutivos com a presença desses novos profissionais. Mas não se sabia muito como esses profissionais iriam atuar, o que é que eles iam fazer, qual era o limite da atenção básica, para que ela não virasse um ambulatório de especialidades, né? Tinha preocupação que isso acontecesse, e, inclusive, qual era o papel do NASF na articulação da rede, como dispositivo importante de articulação, né, de mediação dos diversos pontos de atenção da rede. Então, em 2009, né, um ano depois da criação, foram realizadas oficinas de qualificação do NASF, né, em todo o país, e se utilizou o traçador, que era a mortalidade infantil, e a partir dessas oficinas foi sendo pensado o processo de trabalho do NASF, as atribuições de cada profissão, a interseção, a discussão de campo e núcleo. E aí essas oficinas, elas geraram não só o caderno, né, das oficinas de qualificação do NASF, tem um material publicado sobre isso, mas também o caderno 27, o caderno de atenção básica 27, que é o primeiro caderno de diretrizes do NASF, que todo mundo deve conhecer bem, né, publicado em 2010. Em 2011, o NASF ele entra na revisão, na primeira revisão da Política Nacional da Atenção Básica, na portaria 2488. Nesse momento, em 2011, se tinha um cenário bastante positivo, novamente, né, no Estado brasileiro, especialmente no Ministério da Saúde, com injeção de recursos financeiros, com uma equipe dirigente também com trajetória na atenção básica, também com trajetória no movimento sanitário, e se tinha um cenário bastante positivo para que tudo desse certo, né? E aí, naquele momento de revisão da política, o parâmetro de vinculação do NASF 1 é reduzido, né, de 8 a 20 para 8 a 15, o custeio do NASF 2 sobe para R$8.000, então foram feitas alguns ajustes na proposta, né, e que entram na discussão da Política Nacional de Atenção Básica de 2011. Né? Tinha tudo para dar certo, muito certo. Claro que as mudanças elas foram tímidas, né? Se a gente for avaliar, talvez desse para fazer muito mais, mas foi o que politicamente foi possível naquele momento. O número de profissões sobe de 13 para 19, né, para compor as equipes. E aí, em 2012, a gente tem, atendendo uma expectativa grande dos municípios, ajustes na proposta, com a criação do NASF 3, e que significa a universalização do NASF, né? Até essa época, de 2008 a 2012, nem todos os municípios estavam aptos a receberem essas equipes, e aqueles municípios de menor porte, que hoje variam ali em torno de 70% a 80% dos municípios brasileiros, né? A gente tem muito município pequeno, de pequeno porte. Esses municípios não tinham direito a ter uma equipe, a não ser que instituíssem os consórcios intermunicipais. Quem é do NASF antigo vai lembrar disso. Em alguns lugares isso deu certo, em outros lugares, né, foi um fracasso. Mas é dessa época que esse problema da universalização do NASF ele é resolvido com a criação do NASF 3 e a entrada de novas categorias profissionais, inclusive a graduação em saúde coletiva. O arranjo ele muda um pouquinho, né, muda expressivamente, que é o arranjo que a gente tem hoje, né, vigente, que é o NASF tipo 1 para 5 a 9 equipes, o NASF 2 para 3 a 4 e o NASF 3 para de 1 a 2 equipes.
E as ações clínicas, nesse momento, né, se tinha uma pequena maturidade de NASFs, né, de experiências já acontecendo, talvez se percebe que é possível recomendar que as ações clínicas elas aconteçam. E um dos motivos que isso foi acontecendo foi que a entrada do NASF na atenção básica acabou gerando expectativas nas equipes de saúde da família e na própria população, e que, em parte, não conseguiram ser alcançadas, não conseguiram ser supridas, porque parte das equipes NASF se recusava a fazer clínica, qualquer clínica, né, não faz de jeito nenhum. Tinha NASF que só fazia clínica, então tinha diversas possibilidades de NASF. E aí, o Ministério da Saúde opta por, em 2012, nos ajustes, ser um pouco mais nítido que a ação clínica ela pode ser feita. Porque o NASF ele foi pensado para dar conta dos problemas e das necessidades de saúde de um território, que inclui a população e que inclui a equipe. Mas que isso precisa ser bem planejado e bem programado, para que não seja exclusivamente clínico e também não deixe de fazer a clínica, né? Em 2013, a gente tem mudanças, né, no custeio do NASF, acho que alguém até perguntou isso aqui. A portaria 548 é publicada, né, o custeio do NASF 2 sobe para 12 mil, do NASF 3 é definido em 8 mil. A portaria 562 de 2013 coloca o NASF no PEMAC, no Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, né, que entra, o NASF, como ele foi criado em 2008, e ainda tinha pouca experiência de NASF, no primeiro ciclo do PEMAC, se optou por fazer a entrada do NASF no segundo ciclo do PEMAC. Então, o primeiro ciclo do NASF no PEMAC é o segundo ciclo do NASF, é o segundo ciclo do PEMAC para as equipes de saúde da família. Em 2014, se fez, né, a revisão do CAB 27, com a publicação do CAB 39, o Caderno de Atenção Básica 39, e a primeira oferta do curso de apoio matricial na atenção básica com ênfase no NASF, que eu acho que alguns de vocês conhecem, que é esse aqui, né, o material é esse aqui junto com a Fiocruz. Em 2015, é publicado o boletim do NASF, o primeiro boletim do NASF, que tinha um diagnóstico das ações que o NASF desenvolvia no Brasil inteiro. Então, foi um primeiro retrato do NASF, até antes, né, com parte dos dados do PEMAC, mas acabou sistematizando algumas experiências. É ofertada a segunda edição do curso de apoio matricial e realizado o primeiro encontro nacional do NASF, no Congresso da Rede Unida, no 12º Congresso da Rede Unida, lá em Campo Grande, né? Não sei quem estava de vocês por lá. Em 2016, é publicada a portaria 1171, que credenciou equipes de NASF para dar suporte às equipes de saúde da família no atendimento a crianças e famílias, né, que tinham relação com a síndrome congênita associada ao Zika vírus, né? Então, casos confirmados de microcefalia, e é publicado o guia da pré-estimulação precoce na atenção básica. Então, de fato, de 2012 para cá, algumas orientações, né, do processo de trabalho, na perspectiva do cuidado clínico, elas têm sido mais visíveis, né, na linha do tempo de construção do NASF. Em 2017, no ano passado, foi lançado o fascículo Contribuições do NASF para a Atenção Nutricional, e o NASF ele muda de nome, ele recebe um novo nome, passando a se denominar Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica, NASF-AB, a partir da revisão da Política Nacional de Atenção Básica de 2017, publicada em setembro do ano passado. Então, a mudança do nome do NASF, ela acontece por dois motivos centrais, né? Então, a revisão da PENAB todo mundo deve ter acompanhado, enfim, né? Foi toda uma polêmica também, mas no que diz respeito ao NASF, se tinha uma fala, né, de que o nome apoio, né, o elemento apoio, estando no nome do NASF, dava o entendimento, dava a compreensão para os gestores e para os trabalhadores das equipes de saúde da família, de que o NASF ele era algo acessório. Ele era algo que não necessariamente fazia parte, né, fazia composição da equipe. Era algo que ficava do lado, que podia ser acessado ou não, era algo facultativo, né? A ideia do apoio era algo que não era imprescindível, era alguma coisa que, se eu precisar de ajuda, tá ali, se não precisar, não precisa, né? Não vou usar. E a ideia do ampliado era justamente que essa equipe NASF, ela
se entendesse como alguém que faz parte da equipe Saúde da Família, é alguém que precisa estar no dia a dia das equipes, né, de uma equipe ou de 9 equipes de saúde da família, que precisa entender o território, que tem responsabilidade sanitária por aquele território, da mesma forma que a equipe Saúde da Família. Então, são profissionais que integram a atenção básica, que não são acessórios à atenção básica. A ideia do ampliado, né, na época da revisão, era esse conteúdo que permeou, foi esse conteúdo que permeou os grupos de trabalho que levaram à revisão da Política Nacional da Atenção Básica. O outro motivo de mudança, que é a adição do AB, né, do AB no NASF, é que com a instituição, né, do financiamento para novas equipes, que não eram só a equipe Saúde da Família, eram equipes de atenção básica, que não são as equipes tradicionais, são equipes de atenção básica com formato que se aproxima do modelo da Estratégia Saúde da Família, com população adscrita, com carga horária mínima de 40 horas, com processo de trabalho que respeita os princípios e diretrizes da atenção primária à saúde e do modelo da Estratégia Saúde da Família. Então, tem todo um modelo que é pensado, e essas equipes do NASF, elas poderiam, a partir da criação dessas novas equipes, né, novas velhas equipes, as EABs, essa equipe, o NASF poderia apoiar também a equipe de atenção básica. Por isso, o NASF-AB, Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Esse ano, o que é que acontece esse ano? Então, e aí, já colocando, quando se coloca o NASF-AB, a vinculação do NASF para essas novas equipes respeita as portarias vigentes. Então, não é aquele NASF que já atende 9 equipes, vai passar a atender uma 10ª ou 11ª de AB. Não, essa nova equipe de AB, ela precisa estar no quantitativo de equipes pensado na portaria. Se é NASF 1, de 5 a 9. Pode ser saúde da família, pode ser atenção básica. Mas a ideia é que o NASF, ele apoie todas as equipes de atenção básica, todas as modalidades de equipe de atenção básica, né? Saúde da família, atenção básica, ribeirinha, fluvial, consultório na rua. Ou seja, para quem já trabalha no NASF, nada mais era do que o que já acontece na prática, né? Boa parte das equipes NASF já apoia outras equipes que não são equipes de saúde da família. E isso é institucionalizado na nova política. Em 2018, a gente tem uma agenda importante, alusiva à comemoração dos 10 anos do NASF, a previsão de lançamento de 3 fascículos, né, que é o da assistência farmacêutica, de reabilitação e saúde mental, que deve sair até o final do ano. O NASF passa pelo seu segundo ciclo, que no caso é o terceiro ciclo do PEMAC. É publicada a portaria 3502, que é a portaria que repassa recursos financeiros para os municípios para aquisição de kits de estimulação precoce, voltados especialmente para aquelas equipes que estão em regiões que não necessariamente tenham casos de microcefalia confirmados, mas que tenham situações de crianças, adultos, enfim, famílias que precisam de algum tipo de apoio que a estimulação precoce pode apoiar. E a terceira edição do curso de apoio matricial na atenção básica, com ênfase no NASF, cujo edital deve ser publicado até o final de maio ou no início de junho, esse mês, né? Agora, ou no início de junho, tá? A primeira quinzena de junho. E aí, só para ter uma ideia, né? Então, chegamos esse ano, 2018. Só para ter uma ideia da amplitude do NASF, né? Para a gente ter ideia. De 2008 para cá, a gente teve uma ampliação bastante expressiva de equipes. A gente começa ali em 2008 de forma mais tímida, né? Os municípios meio que não sabiam o que era, e aí foram entendendo que, de fato, o NASF ele trazia resultados positivos, né, para a atenção básica. Em alguns municípios, onde a média complexidade ela é inexistente, estou falando daquelas que têm uma atenção básica com pouca organização, estou falando daquelas onde não tem nada, municípios que só têm atenção básica. O NASF ele passa a ser uma opção importante, né, para a oferta de cuidado integral à população, não é uma substituição da média complexidade, mas é uma possibilidade de ampliar o escopo de práticas de atenção básica, respeitando, inclusive, o escopo de práticas de atenção básica. Tem coisa que não é o NASF que tem que fazer, que de fato são casos de complexidade que devem passar para outros níveis, mas tem uma parte que precisa ser trabalhado, sim, na atenção básica. E aí, esse ano, né, dados mais recentes computam 5.600 equipes credenciadas, né, autorizadas pelo Ministério da Saúde a funcionar, e 5.200 equipes
funcionando regularmente. Aqui é por modalidade, só para a gente ver um movimento bem interessante. Com a criação do NASF 3, vocês vão ver aí no gráfico, 2013 a 2014, em 2014, com um ano da criação do NASF 3, a quantidade de equipes desse tipo, ela já supera o NASF 2, até porque, de fato, a gente tem 70% dos municípios brasileiros aderiram, seria necessário esse tipo para poder ter acesso ao NASF, e é um número crescente, inclusive, dessas equipes que se aproxima ali do NASF 1, que é o NASF de maior amplitude. Aqui é só para a gente ter ideia, né, dos números totais, como eu vou deixar a apresentação para vocês, mas acho que é sempre importante a gente inclusive, saber que o NASF é um grande exército, né, de trabalhadores na atenção básica e que não é à toa que a gente tem visto algumas melhorias, inclusive, no processo, não só do acesso, mas na qualidade da atenção básica. O NASF ele tem um papel importantíssimo nesse processo. E diversos estudos já têm relatado alguns desses resultados. Então, aqui são os dados gerais, né, como eu acabei de falar, que hoje a gente tem 73% dos municípios brasileiros com equipes com pelo menos uma equipe de NASF, né? 4.067 dos 5.570 municípios têm pelo menos uma equipe NASF. Aqui é só para ilustrar, porque eu sei que roda o Brasil inteiro, né? Estou falando com gente da Bahia, mas estou vendo que tem gente de outros lugares também. Só para a gente ter uma ideia da amplitude do NASF por região, depois vocês com calma podem olhar direitinho, mas na região norte, 75% dos municípios possuem alguma equipe NASF. Na região Nordeste, 90%, a gente tem bastante. Na Bahia, por exemplo, a gente tem 86% dos municípios com equipes de NASF. Em Alagoas é o estado que tem o maior quantitativo, né, que é quase 100% dos municípios. Só um município não tem, né, acho que é um trabalho importante de ampliar a cobertura por lá. No Centro-Oeste, 80% dos municípios. No DF, no caso, como é só o município que é Brasília, o município já tem NASF, então configura 100%, é mais fácil, né? Não é a Bahia, que tem 417. No Sudeste, 56% é a região que tem o menor quantitativo, né? A menor proporção de equipes NASF, em todos os estados, inclusive, né? Minas Gerais é o estado que tem mais, quase 80%, mas mesmo assim são estados com pouca cobertura de equipes NASF, municípios que têm pouca cobertura. E na região sul, 61% também estados que têm baixa cobertura, com exceção de Santa Catarina, que tem ali 86%. Com relação ao custeio, né, dados do Ministério da Saúde trazem, acho que isso é importante, né, porque a gente tem que olhar que uma política ela só se efetiva se tiver duas coisas, vontade política e dinheiro. Né? Não tem como a política acontecer, se manter, sem essas duas questões. Né? No ciclo da política, toda política que se desfez em um determinado momento da sua história, se desfez por um motivo ou por outro. Ou por desfinanciamento, ou por falta de vontade política, que tem muita relação com desfinanciamento também. Né? Mas a gente tem visto que, ao longo da trajetória do NASF, né, o financiamento ele tem sido ampliado. Claro que ainda há muito a ampliar, inclusive para identificar, de fato, qual é o peso, né, qual é o impacto, não só econômico, do NASF na atenção básica, mas qual é o impacto positivo ou negativo que essa equipe tem trazido, inclusive, para o custeio do SUS. Né? Que tipo de resolubilidade o NASF tem produzido que tem provocado uma otimização dos recursos numa perspectiva de que os recursos eles sejam gastos, de fato, onde é mais necessário, e não onde politicamente é mais conveniente, né? E aí aqui eu trago alguns dados do PEMAC, só para vocês, para a gente ir para o debate de uma forma bem interessante. No PEMAC, a gente pergunta como a equipe pode acionar o NASF. E aí tem dados do segundo ciclo para o terceiro, né, para a gente comparar. Então, a equipe respondeu que acessa o NASF por meio de discussão de caso, encaminhamento por escrito, marcação direta na agenda do profissional do NASF, por telefone e e-mail ou por consultas compartilhadas. Esses foram as principais formas, né, de que a equipe de saúde da família acione o NASF. A gente também perguntou quantos dias o NASF demora para atender uma solicitação da equipe de saúde da família. E se percebeu, né, a gente tem a resposta pela equipe de que de 2 a 7 dias, né, então, dentro de uma semana, no máximo,
60% das equipes diz que dentro de uma semana a equipe do NASF consegue dar algum suporte para a equipe Saúde da Família, né? E os outros resultados como estão apresentados para vocês. Uma outra pergunta que foi feita é se a equipe Saúde da Família consegue apoio do NASF diante de situações imprevistas. E a gente vê, né, do segundo ciclo para o terceiro tem uma redução, mas os dados do terceiro ciclo são dados preliminares ainda, que ainda estão sendo finalizados, mas a maior parte do banco de dados já foi analisada, dos estados que o terceiro ciclo já foi encerrado, né, a avaliação externa, mas a gente percebe que, de fato, o NASF ele tem sido uma ferramenta bastante disponível, né, para a equipe Saúde da Família. Um outro questionamento diz respeito a quais atividades acontecem a partir da pactuação com o NASF, e aí tem diversas ações, eu acho que isso é extremamente importante quando a gente discute o papel do NASF, as práticas do NASF, né, o que é que o NASF tem a oferecer para a atenção básica, né, de que forma o NASF pode, de fato, ampliar o escopo de práticas e a resolubilidade da atenção básica. Então, a maior parte das equipes respondeu de que o NASF, de que a maior parte das atividades que são desenvolvidas com o NASF são atividades de educação e saúde, seguidas por atendimento no domicílio, atendimentos individuais, consultas compartilhadas. Então, é um pouco desse cenário que vocês estão vendo aí. Só para a gente ter ideia, de fato, da quantidade do prisma de possibilidades que o NASF, né, se desenvolve em todos os países, em todos os lugares do país, né, em todos os municípios. Aí, análise de casos em andamento concluídos, educação permanente, né, atividade de educação permanente, e em menor proporção, mas também de forma expressiva, grupos terapêuticos, discussão sobre o processo de trabalho da equipe. Então, o NASF, enquanto profissionais que apoiam a organização do processo de trabalho das equipes, né, apoiam a organização da atenção básica, articulação intersetorial, ações de vigilância e por aí vai. Algumas ações apareceram no segundo ciclo e não são citadas, né, não foram citadas no terceiro, como intervenções na comunidade. E, às vezes, a resposta também que o profissional dá é um pouquinho diferente. Mas isso é só para a gente ter ideia. E aí eu queria pensar um aspecto importante, que na web palestra que vocês, né, alguns de vocês devem ter assistido, com o professor Gaston Wagner, sobre PTS, né, sobre o Projeto Terapêutico Singular, que mesmo ele sendo como o próprio professor Gaston Wagner coloca, uma metodologia complexa que utiliza diversas ferramentas para discussão de caso, para a construção de um plano terapêutico, ele ainda não é feito por boa parte dos profissionais do NASF. De fato, é uma metodologia, por si só, bastante difícil de ser aplicada. A gente não aprende na universidade, né? Acho que tem um aspecto importante. A nossa formação enquanto profissionais de saúde não dá conta do trabalho na atenção básica, ainda tem uma lógica muito fragmentada, a gente não consegue ter a prática, de fato, a prática clínica, né, que o NASF e a atenção básica requerem, né, quando a gente deixa de ser estudante e passa a ser profissional de saúde, e esse resultado do PEMAC é reflete um pouco disso, né. Já com relação ao NASF, né, o que a gente identificou, né, nessa análise de dados preliminares? Com relação eu vou falar só alguns que são mais importantes, mas vocês estão vendo aí o restante. Com relação à locomoção, né, a gente viu que 75% no segundo ciclo relataram ter carro disponível, e no terceiro ciclo essa pergunta a gente faz de uma outra forma, mas ainda não tem dado para análise, mas no segundo ciclo já se colocava que a maior parte tinha locomoção disponível e que 96% sempre estava disponível para atender as necessidades, né? Então, tinha uma estrutura, de certa forma, razoável, né? Não era ótima, mas era razoável. Com relação ao planejamento, acho que é um aspecto importante. Planejamento conjunto com a equipe de saúde da família. Então, ainda é pequeno, né? Ainda não chega a 100% o número de equipes equipes NASF, que referem fazer o planejamento das suas ações de forma compartilhada com a equipe de saúde da família. Muitas vezes o planejamento da equipe do NASF acontece à revelia do planejamento que é feito pela equipe de saúde da família, e isso acaba gerando descompassos, né, no processo de trabalho. Não se consegue casar a agenda, muitas vezes nem se tem agendas disponíveis, né, para que as ações sejam feitas de forma compartilhada. Monitoramento ainda é algo difícil de ser feito pelas equipes, né. No segundo ciclo, 49% referiu realizar o monitoramento das suas ações, e tem um aumento, né, importante, mas ainda
pequeno de número de equipes, 62% das equipes agora no terceiro ciclo referiu realizar monitoramento das suas ações. Lembrando que de 2016 para cá, a alimentação do Sistema de Informação da Atenção Básica, do SFISAB, né, do CISAB, ela se torna obrigatória para transferência de recurso. No entanto, algumas análises do banco de dados do CISAB trazem um resultado bastante preocupante quando a gente pensa na sustentabilidade do NASF. Porque o que é que causa a sustentabilidade do NASF? Diversas coisas, a gente vai conversar daqui a pouco sobre elas, mas eu acho que tem uma que é central. A gente só consegue defender alguma política se a gente tem provas, né, se tem como provar de que aquela política está surtindo efeitos positivos. E na saúde, como é que a gente pode fazer isso? Pesquisa científica, né, enfim, teses, doutorado, enfim, outras pesquisas científicas, mais análise de sistema de informação. Então, a gente ainda percebe que a alimentação do sistema de informação é muito frágil, boa parte das vezes, porque os trabalhadores não conseguem manejar as ferramentas, né, não tem capacitação suficiente, porque muitas vezes a ferramenta ela não atende à necessidade do trabalhador, né, ela pede para você alimentar com informação que para você não é importante, então acho que tem um distanciamento também ainda, em que pesem as melhorias no sistema de informação, mas mesmo com essa obrigatoriedade da alimentação do sistema de informação, ainda há um subregistro importante. E isso, de fato, pode se tornar, né, algo bastante negativo quando a gente pensa na sustentabilidade dessa proposta do NASF, né? Outras questões com relação à organização do processo de trabalho do NASF, 71% das equipes referiu que define critérios de acesso, de fluxo, as atribuições dos profissionais junto com a equipe, né, faz essas pactuações conjuntamente, então ainda tem um percentual ali que tem dificuldade dessa interação, e quase 98% referiu se reunir para discutir o seu processo de trabalho, né, o que é essencial para um trabalho conjunto, né, não tem como fazer algo positivo sem o diálogo, sem a comunicação. Uso de prontuários comuns, né, nem todas as equipes referem utilizar, isso também é bem ruim, porque prejudica, inclusive, a longitudinalidade do cuidado, né, fica difícil de você saber, quando a equipe do NASF preenche prontuários distintos, qual foi o cuidado que foi feito pela equipe mínima, né, pelo médico, pelo enfermeiro, e qual foi o cuidado feito pela equipe do NASF, tenha sido ele compartilhado ou tenha sido ele individual, né, algum atendimento específico. De fato, é algo que é ruim para o próprio cuidado, né, para a continuidade do cuidado, para a integralidade do cuidado também. Aí outras questões, né, a maior parte do NASF refere realizar ações voltadas a condições crônicas, o que é bem interessante, porque hoje é a maior demanda, né, da atenção básica, é a maior demanda do SUS, e também, né, um maior percentual de profissionais de equipes do NASF tem referido a realização de ações de práticas integrativas e complementares no SUS, na atenção básica, que também acaba trazendo uma outra lógica de racionalidade em saúde, a discussão da integralidade do cuidado, fugindo das práticas tradicionais, biomédicas, né, biologicistas, o que é não só positivo para o trabalhador, mas, sobretudo, para a população, né? E com relação à coordenação do cuidado, diversos resultados têm mostrado que ainda é difícil para o NASF, para as equipes NASF, os NASFs têm colocado a dificuldade de fazer gestão de fila de espera, de gestão de caso, de realizar atividades com outros serviços de saúde, né, ações intersetoriais, de acompanhar o projeto terapêutico singular, de realizar avaliação de casos complexos, de classificação de risco. Então, acho que tem melhorias, mas elas ainda são tímidas, né, quando a gente pensa numa política que tem 10 anos, enfim, em que pese, obviamente, todas as questões que a gente vai conversar um pouco, mas que dificultam o processo de trabalho do NASF, né? Acho que 10 anos é muito pouco para o tanto de trabalho que a gente tem produzido enquanto trabalhadores do NASF e o quanto de impacto positivo que essas equipes potencialmente têm e, em alguns casos, né, comprovadamente já se identifica. E aí, com base no que eu trago, né, que agenda a gente pode, a partir de tudo isso que eu trouxe, né, de todo esse debate, que agenda se coloca na linha do tempo do NASF, né, na construção do NASF, para uma próxima década? Pode ser para mais de uma década, né, mas vamos pensar
né, a gente já viveu uma década de NASF, eu acho que um primeiro momento de formulação da política, né, de ajustes, de erros e acertos, de tentativas, de algumas diretrizes, de coisas que a gente abandonou no meio do caminho. Alguns desafios do começo se mantêm agora, outros vão entrando na agenda, e que agenda a gente precisa pensar para fortalecer cada vez mais, né, essa estratégia que a gente sabe o quanto que é positiva para a atenção básica brasileira, para o Sistema Único de Saúde como um todo. Uma primeira agenda que se coloca, de fato, é ainda um desafio de alcances de maiores coberturas, né? Mesmo em alguns municípios onde a gente já tem 100% de cobertura, a gente ainda tem município que não tem equipe NASF, e que, de fato, não se coloca como uma estratégia que potencializa a atenção básica. Então, ainda é uma agenda para ser buscada, né, junto aos municípios, de convencimento dos gestores. Para isso, precisa ser dada maior visibilidade dos resultados do NASF, do impacto positivo que o NASF tem. Óbvio que precisa de financiamento, mas não é só. A gente sabe que mesmo às vezes municípios que têm bastante condição, né, uma condição financeira menos desfavorável, não é isso que obstaculiza a implantação de equipes NASF. Né? Então, acho que ainda é um desafio ampliar a cobertura dessas equipes. Um outro desafio é discutir o papel do NASF, né? Quais são as práticas do NASF, a que compete o NASF, né? Qual é a responsabilidade sanitária que o NASF tem para a equipe e para o território, qual é o escopo de práticas do NASF. Eu acho que é um debate bastante interessante. Algumas pesquisas recentes, alguns estudos que têm avaliado algumas práticas de saúde do NASF já fazem alguns indicativos, mas eu acho que é uma agenda que se coloca para a próxima década, da gente construir qual é o arcabouço do NASF, né? Onde começa e onde termina o NASF. Qual é a interseção do NASF com a rede? Qual é o papel do NASF na rede? Tanto na organização quanto na gestão do cuidado também. Né? Então, que práticas de fato devem ser incorporadas ou devem fazer parte da equipe do NASF? Uma outra agenda que se coloca também, a necessidade de qualificação dos trabalhadores. Ainda tem muita dificuldade. O trabalhador do NASF tem muita dificuldade de trabalhar na atenção básica. Muitos de nós, né, saímos da universidade sem nenhum tipo de formação para o SUS, para a atenção básica, muito menos para o NASF, que é algo muito recente ainda. A gente não aprende a trabalhar em equipe, e a gente vai aprender na prática, e o quanto é difícil mediar conflito, trabalhar com quem já está na ponta há um tempo, porque tem uma legitimidade, um capital simbólico e social que a gente precisa ainda construir, ainda precisa fortalecer para se legitimar, tanto para a gestão, para os trabalhadores, mas também para a comunidade. Então, há uma agenda ainda importante de qualificação, né, desses trabalhadores, que passa pela formação acadêmica, mas não só. Todo um processo também de educação no trabalho, né, de educação permanente, que a gente precisa construir ainda. Né? A gente já fez alguma coisa, mas ainda há muito a caminhar. Acho que uma discussão que eu já trouxe nos slides anteriores, mas que eu reforço, da necessidade da gente olhar para a construção de indicadores de desempenho das equipes. O que é que eu quero dizer? O que é que o NASF faz que impacta positivamente ou negativamente nessas equipes? Né? Na atenção básica, na estratégia de saúde da família, no modelo de atenção do SUS. Né? A gente pode, por meio de diversas práticas, fortalecer tanto modelos contra-hegemônicos como modelos biologicistas também. Então, modelos biomédicos, modelos centrados no profissional de saúde. Então, como é que o NASF, que produção do cuidado, que cuidado o NASF pode produzir de forma a contribuir para a consolidação de modelos mais resolutivos, mas, ao mesmo tempo, de modelos que, de fato, dialoguem com as necessidades de saúde do território, da equipe e da comunidade. Né? Com a nova Política Nacional da Atenção Básica, eu acho que tem um desafio importante de pensar o NASF para outros modelos que não são modelo da estratégia de saúde da família, né? Como é que se faz o trabalho do NASF, por exemplo, para a população em situação de rua, para a população do sistema prisional, para a população quilombola, para a população indígena. Então, eu acho que há uma necessidade, né, passada uma década da sua implantação, de construir estratégias de cuidado, uma organização do processo de trabalho do NASF que dê conta de modelos que vão além do saúde da família, né, que
que acontecem, que é a partir desses modelos que boa parte da população brasileira tem acesso à atenção básica. Equipe Saúde da Família Ribeirinha, equipes fluviais, que a lógica de trabalho é completamente diferente. Então, o que é que a gente precisa construir para que, de fato, a produção do cuidado ela seja ampla para todas as necessidades que se apresentem no território e para todos os tipos de território também. Um outro desafio, que eu acho que não só para o NASF, mas para o Sistema Único como um todo, especialmente numa conjuntura bastante desfavorável, politicamente, socialmente, economicamente, mas a necessidade de ampliar o financiamento para o NASF, e nisso pensar qual é o desenho, o melhor desenho, se é que existe um único melhor desenho, talvez existam vários melhores desenhos para o NASF, e que financiamento seria o adequado, né, um financiamento robusto e que desse conta de atender, de fato, as demandas dos trabalhadores do NASF e dos trabalhadores da equipe, né, das equipes de referência. Mas óbvio que a gente pensa numa década com um desafio bem concreto. Né? A gente tem uma emenda constitucional 95 que congela os gastos por 20 anos. Então, como que a gente combate essa agenda, né, de restrição financeira, de restrição econômica, enfim, de desmonte de políticas sociais, obviamente do SUS, que todo mundo bem acompanha, e que passa claramente por uma necessidade de uma ampliação do financiamento público, né? No setor, financiamento público para o setor público. E aí é uma agenda que também se colocou na primeira década do NASF e que continua para a segunda década, né? Nesse caso, né, uma discussão como eu já coloquei, existe um melhor tipo de NASF? NASF 1 é melhor do que o 2, que é melhor do que o 3? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente tem que olhar para esses modelos que estão colocados e, de fato, pensar. O processo de trabalho para um NASF 3, que apoia de 1 a 2 equipes, é o mesmo do NASF 1, que apoia de 5 a 9? São questões que a gente precisa discutir, inclusive para a gente não entrar numa crise existencial e talvez se colocar responsabilidades que não nos pertençam. Né? Eu acho que a gente precisa, sim, pensar... o NASF 1 precisa ser reduzido, o quantitativo de equipes? Eu acho que são questões que precisam ser colocadas para o debate na agenda política, na agenda da formulação da política, e que podem, muito provavelmente, são muito potenciais para contribuir com a sustentabilidade da proposta. Obviamente, questões de estrutura, de condições de trabalho para o NASF. Eu vi vários comentários aqui. Precisa, de fato, legitimar financeiramente o NASF, precisa legitimar, inclusive, os vínculos trabalhistas. Né? A gente está, obviamente, num cenário bem desfavorável de reforma, inclusive de reforma trabalhista, e que todos nós seremos, né, já estamos sendo, mas seremos cada vez mais afetados, mas que condições de trabalho precisam ser construídas, que passa de condição física, né, de estrutura física, de equipamento. Como que eu faço clínica se eu não tenho equipamento? Como que eu faço clínica compartilhada ou individual? Estou falando nem só da individual. Se eu não tenho uma estrutura física que eu minimamente consiga atender um usuário eticamente, respeitando aquele momento de cuidado. Não tem como um psicólogo fazer, por exemplo, uma consulta com um usuário a porta aberta, ou sem porta, né? Muitas vezes, que é o que a gente faz. Então, acho que tem uma necessidade grande de discussão para essa segunda década do NASF. Qual é a estrutura que uma UBS, que uma unidade de saúde da família precisa ter para comportar o NASF? O programa Requalifica, ele avançou um pouco, mas ele é anterior ao NASF. Né? Ele é anterior, inclusive, ao NASF 3. Ele é de 2011 ali. Então, quando o Requalifica é pensado, algumas questões acabam entrando. Acho que houve uma melhoria da estrutura física das unidades, mas ainda não é suficiente para atender a demanda do NASF. Muitas vezes, o profissional do NASF, ele entra com a mochila e ele anda a unidade inteira com a mochilinha, porque muitas vezes ele não tem um lugar para guardar os seus pertences pessoais. E isso é simbólico, isso é representativo. Muitas vezes o profissional do NASF ele nem é reconhecido como um profissional daquela equipe, como um trabalhador que pertence àquela equipe, pertence àquela unidade, tanto pelo trabalhador da equipe de saúde da família, quanto pelo usuário. Se eu chego num lugar com uma bolsa pendurada e eu continuo ali no meu cuidado com a bolsa, ele vai achar que eu estou visitando aquele lugar. Então, há uma necessidade de pensar o pertencimento mesmo nosso. Há um lugar que é físico dentro da UBS, mas
ao próprio território, né, à casa dos usuários, aos equipamentos sociais que estão naquele território. Então, é uma agenda que se coloca, né, como um desafio para a gente também construir. Uma organização do processo de trabalho de NASF, eu acho que com 10 anos de tentativas e erros, a gente precisa superar essa dicotomia de atendimento versus apoio matricial. Acho que a web palestra com o professor Gastão foi muito pertinente, porque, inclusive, traz o debate do apoio matricial concreto. Fazer atendimento individual também é apoio matricial. Não é uma coisa ou outra. Também é apoio matricial. No entanto, eu preciso dialogar aquele caso, eu preciso entender aquele encaminhamento, eu preciso matriciar a minha equipe, tanto com relação ao encaminhamento quanto ao cuidado que eu fiz com aquele usuário. Muitas vezes eu construo vínculos que vão durar ali 2, 3, 4 meses com aquele usuário, mas eu preciso estar junto com a minha equipe. A minha equipe precisa saber o cuidado que eu estou construindo. Né? O quanto que o NASF, por exemplo, num atendimento individual, consegue enxergar que o escopo de práticas da atenção básica está acima da sua capacidade, que a atenção básica está absorvendo situações clínicas que vão além da sua capacidade instalada e que aí precisa ser levado para um outro lugar, para um outro debate. É um debate de rede, de articulação de rede. Então, a gente tem um medo, né, de não ser NASF ao mesmo tempo. E, às vezes, a gente tem um medo de deixar de ser nutricionista, de deixar de ser psicólogo, né? Então, a gente tem os dois extremos e um monte de coisinha no meio deles, né? E aí é importante que a gente consiga, com muita maturidade, e aí com muita franqueza, né? Eu discuto isso com vocês. Com muita maturidade, a gente precisa construir estratégias de superação de algumas crises nossas, enquanto profissionais de saúde, que não é só do NASF, mas que o NASF ele já nasce com essas crises e que a gente alimenta cada vez mais. Então, o planejamento integrado com a equipe, de caso, de definição assim, esse caso é meu ou não é, mas por que ele não é meu? Isso é um matriciamento que eu estou fazendo com aquele trabalhador que me encaminha, porque muitas vezes o médico, o enfermeiro da equipe, ele encaminha porque ele já está com a agenda lá, ó, enorme. E aí ele vê alguém que pode salvar, como se fosse uma boia de salvação. E se a gente não oferece essa ajuda, a gente não consegue legitimidade na equipe. Mas, ao mesmo tempo, se a gente oferece essa ajuda demais, a gente entra, né, num buraco sem fundo. E aí é o equilíbrio entre atender às expectativas e atender às necessidades. São duas coisas completamente diferentes, né, e elas precisam ser bem trabalhadas. E, por fim, não a última coisa, né, mas uma outra coisa que se coloca também para a agenda para a próxima década é, sim, uma agenda importante de pesquisa. Especialmente pesquisas avaliativas, pesquisas que tragam um pouco do olhar do impacto que o NASF tem tido na trajetória da construção da PS brasileira, da atenção básica brasileira. O que é que a atenção básica ganha quando o NASF entra? É uma pergunta importante, né, da gente saber responder. E a comunidade científica pode nos ajudar bastante com isso, até porque isso é é um dos pontos que contribui bastante para a sustentabilidade da proposta. Então, eu acho que para nosso debate era isso, e eu queria finalizar, pelo menos esse primeiro momento, com uma frase, né, que emerge na minha tese, que foi bem interessante, né, fazer a imersão com os agentes, né, eu acabei não falando, mas a coleta de dados da tese aconteceu com as pessoas, com os agentes que construíram a proposta. Foram entrevistas em profundidade com diversos agentes que construíram o NASF, de tudo que é lugar do Brasil, né? A gente foi lá buscar eles onde eles estivessem. Pessoas que já tinham passado pelo Ministério, que passaram pelo Fórum de Conselhos Federais da Área da Saúde, pelo FENTAS, pelo Conselho Nacional de Saúde, pelo CONASEMES, pelo CONAS, por todo lugar. E aí, uma frase interessante que emerge, né, dessas entrevistas é essa que eu coloco para vocês, né? Que não há outro caminho para alcançar a integralidade do cuidado senão a integração mesmo de uma equipe muito profissional, muito maior. Tem que ampliar, ou seja, tem que ampliar a equipe, mas tem que ampliar e conseguir, de fato, integrar. Colocar um nutricionista na equipe, sem integração desse nutricionista com os profissionais que já estão lá, não vai alcançar a integralidade.
Vai ser só mais um profissional ali, atuando numa lógica fragmentada de caixinha e picotando o usuário com o seu núcleo de conhecimento. A gente precisa de comunicação na saúde, de diálogo. E integralidade só se faz com isso. Né? Então, acho que, para começar, né, eu acho que tomara que vocês tenham gostado. Vamos tentar ir para as perguntas. Aqui tem algumas referências. Eu coloquei o link da tese também, para quem tiver interesse em dar uma olhadinha lá. É bem bonitinha a minha tese. Eu sou apaixonada por ela, mas mais ainda pelo NASF, né? Então, eu queria agradecer a vocês pela atenção. Vou ligar para você, viu, Tiago, agora, para poder escutar o que você vai falar. Eu tô com gente aqui na sala comigo. Então, as pessoas estão aqui, assim. Deixa eu ligar pro Tiago. Para tirar dúvidas, desde já agradecer a Érica pela explanação. Que aqueles que... Oi, Tiago. Oi, estamos te ouvindo. Abrir espaço para dúvidas, tivemos bastante questionamentos durante a web. Aquelas pessoas que não forem contempladas por conta do avançado do horário, lembrar que as perguntas podem ser encaminhadas via teleconsultoria. Então, aqueles profissionais que ainda não estão cadastrados na nossa nova plataforma, por favor, aproveitem, né, para entrar no nosso site, saude.pa.br, façam o seu cadastro e enviem, e pode tirar dúvidas também por consulta. Está disponibilizando aqui algumas informação para a Érica estar... Vou tentar ser breve nos comentários. Da Miriam, né? Isso, ótimo. Obrigada, Tiago. Para a questão direcionados os valores de custeio... acho que para que são, né? Deve ser. Para que estão direcionados os valores de custeio de NASF? O que se pode comprar e custear com estes valores? Então, Miriam, o custeio, né, no Sistema Único de Saúde, a gente tem duas modalidades de financiamento, né, de repasse. Recurso de custeio e recurso de investimento, que é o recurso de capital. Tem uma portaria, que hoje está na portaria de consolidação do Ministério da Saúde, portaria de consolidação número 6, que coloca o que é possível fazer de compra com recurso de custeio e de recurso de implantação, recurso de capital. Em resumo, tudo que for material permanente, por exemplo, mesmo que ele não permaneça muito tempo, certo? Mas carro, computador, a compra desses equipamentos é recurso de investimento, é recurso de capital, certo? Que é compra de material permanente. O restante, por exemplo, manutenção de equipamento, pagamento de salários, de pessoas ativas, né? Só pessoas ativas. Deixa eu lembrar mais o que no geral a gente... Compra de insumos que se gastam, né? De coisas que se gastam. Algodão, gás, o que mais? Me digam aí. Que não é permanente, né? O que não é material de consumo. Melhor palavra. O que for material de consumo se pode custear com esse valor, o PAB variável, né, que é o PAB do NASF, que é o valor que é repassado para o município. No geral, os municípios usam praticamente para pagamento de salário, né, para a contratação dos profissionais. Mas não necessariamente é só para isso, né, porque o financiamento federal é uma parte do financiamento do SUS. O Estado e os municípios, né, têm a sua contrapartida também. Então, ele pode ser para tudo isso, certo? Compra, por exemplo, de materiais para fazer educação permanente, enfim, cartolina, caneta, diversas outras coisas, certo? Mas são materiais de consumo. Mas aí você pode olhar direitinho lá na portaria de consolidação número 6, certo? Ou, se for mais fácil, que sempre na Lei Complementar 141, que é a que versa dos blocos de financiamento, certo? E lá tem bem discriminado o que é possível com um e com outro. Só colocando que o que for possível comprar de custeio, o dinheiro do NASF, só para, acho que é uma fala importante, o PAB que é passado para o NASF, ele pode ser utilizado para as mesmas compras que é feito com o PAB que é passado, por exemplo, com o PAB variável dos outros componentes,
certo? Aí eu acho que a portaria ela pode te dar exemplos mais claros, mas é basicamente isso, material de consumo e custeio. Tiago de Ilhéus, como deve se dar a atuação clínica dos profissionais de NASF? Tem de diversas formas, Tiago. Eu acho que um primeiro ponto, né, para você definir, primeiro que não tem uma forma única de fazer. Cada equipe, cada território vai lhe exigir uma atuação clínica específica. E aí, como é que eu planejo a minha atuação clínica quanto equipe NASF? Não estou falando de eu, trabalhador NASF, né? Não é eu, equipe, é a equipe do NASF. Como é que eu planejo a minha atuação clínica? Um primeiro movimento que precisa acontecer, quando o NASF vai para o território, é a cartografia do território. Eu preciso conhecer as minhas demandas. Qual é o meu perfil epidemiológico daquele território? As pessoas adoecem de quê? Quantos idosos, quantas gestantes, quantas crianças, quantos homens, quantos adolescentes? Quais são os problemas biológicos, problemas sociais que existem naquele território? Quais são os equipamentos sociais que existem naquele território? Então, um primeiro movimento para eu pensar o que é que eu vou fazer clinicamente é entender qual é o cenário clínico daquele território. A partir dele, eu vou planejar a minha atuação. Se é conjunta com o profissional da atenção básica, se é conjunta com profissionais de outros pontos da rede, de outros serviços de outros setores, de CRAS, de CAPS, de igreja, de escola, de grupo de AA, de Alcoólicos Anônimos. Então, tem tudo isso que você pode identificar no seu território para você planejar a sua atuação clínica. Agora, como eu coloquei na minha fala, é importante ter equilíbrio nessa definição de agenda. Em algum momento, vai ser de fato, a demanda clínica ela vai ser mais presente. Mas se ela passa 1 ano, 2 anos, você só faz clínica, tem alguma coisa errada. Né? Alguma coisa no diagnóstico do território está errado. Até porque a clínica ela pode ser individual, mas ela pode ser conjunta, ela pode ser em grupo. Né? A gente pode ter grupos terapêuticos e deve ter. Porque muitas vezes o grupo em si, a oportunidade que um usuário tem de ter um contato com outro, que tem uma situação parecida com a dele, produz muito mais cuidado do que o meu atendimento individual com aquele usuário. Né? Então, tudo depende também do território da clínica que emerge do próprio território. Marília, de Paulo Afonso. Oi, Marília. Agora eu lembrei da última vez que estivemos juntas. O PEMAC trazendo indicadores obrigatórios não desconstrói a proposta real do NASF? Então, Marília, o PEMAC, a gente tem óbvio, mesmo sendo do Ministério, né, a gente tem algumas críticas de algumas questões que o PEMAC causa. A gente não tem crítica ao PEMAC, acho que o PEMAC é uma ferramenta extremamente potente e que a gente talvez precise saber como melhor utilizar, né? Infelizmente, o PEMAC, ao longo do tempo, para parte, né, de nós, trabalhadores, é visto como um programa que pode nos trazer um benefício financeiro. Se a gente olhar o PEMAC só por aí, vai ser ruim, de qualquer forma. O PEMAC só vai trazer coisa ruim. Mas se a gente olha o PEMAC como uma oportunidade de discutir processo de trabalho, de fazer pactuação com a equipe, de olhar para o que a gente faz, do que a gente produz no território, é algo bem potente, porque nos faz repensar a nossa prática. E aí, quando a gente coloca indicadores obrigatórios no PEMAC, é uma forma de induzir que algumas situações que são ruins deixem de acontecer. Resolve? Em parte. Por exemplo, um resultado que a gente encontrou no primeiro ciclo do PEMAC é que as equipes de saúde da família referiram, mais da metade, perto de 60% das equipes, referiam que não faziam nenhum tipo de cuidado para população obesa, né, com relação a sobrepeso e obesidade. E se a gente não faz nada, né, enquanto Estado brasileiro, para isso, a gente só vai ter uma crescente dos indicadores, né, negativos da prevalência de obesidade e sobrepeso. E aí com todos os outros problemas que vêm associados, né? Síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, enfim, todas as outras condições crônicas. Então, o PEMAC é uma forma de induzir determinado modelo de atenção, obviamente, mas um modelo de organizar o processo de trabalho e que ele pode ser usado, óbvio, né? A favor ou contra a equipe. Mas esses indicadores eles precisam ser bem pactuados. Eu acho que talvez o PEMAC, também recente, né? O PEMAC, inclusive, ele é mais jovem do que o NASF, ele ainda tem muita coisa para se aperfeiçoar, acho que do primeiro ciclo para o terceiro muita coisa já melhorou, mas acho que outras ainda precisam ser negociadas, mas a construção do indicador ela precisa passar pela discussão com os trabalhadores do NASF. E aí quando a gente coloca, por exemplo, aquele parâmetro das consultas,
parece que a gente está induzindo um modelo que é só de consulta clínica, e não é. Até porque o indicador ele é parte de um componente da nota final, né? Da avaliação do desempenho final. E a autoavaliação faz parte, a avaliação externa faz parte. Então, acho que a gente precisa olhar o PMAC com outros olhos, né? Com outra lente, que talvez a gente consiga ver ele como nosso aliado, e não como algo que vai diminuir a proposta, certo? Gisele, de Salvador. A vinculação do NASF a tantas equipes responde mais à limitação de recursos financeiros para implantar mais equipes ou ao impedimento inicial da clínica, forçando os profissionais a recriar suas práticas. Na verdade, Gisele, quando o NASF foi criado, a definição da quantidade de equipes que seria as equipes de referência que o NASF estaria ligado foi uma questão financeira mesmo, né? Se tinha uma pretensão de que muito próximo do modelo NASF 3, na época que foi criado, lá atrás, né, há 10 anos atrás. Com o passar do tempo, tanto um motivo quanto o outro, né, foram sendo colocados. Algumas experiências mostravam que quando o NASF ele se vinculava a um número menor de equipes, havia uma indução de um modelo de atenção mais fragmentado e que acabava transformando a atenção básica em algo como um ambulatório de especialidades, e que acabava descaracterizando a própria atenção básica. Então, tem um pouco das duas coisas que você coloca. Mas, hoje, a gente entende que tem experiências positivas acontecendo com o NASF 1, que apoia de 5 a 9 equipes, e tem experiências positivas que acontecem também com o NASF 3, que apoia um quantitativo menor de equipes. Né? Então, é muito menos a vinculação das equipes, o número de equipes que o NASF está vinculado, e muito mais ao que essas equipes NASF fazem com as equipes de saúde da família, com as equipes de referência. É muito mais o que é produzido de práticas de saúde, mais de prática de cuidado mesmo, certo? Óbvio que a vinculação das equipes nos limita, né? Se eu tenho uma equipe para apoiar, eu vou construir um processo de trabalho de uma forma X. Se eu tenho 5, minha forma de organização vai ser completamente diferente. Mas aí eu preciso construir, ter estratégias diferentes para ambas. Não dá para fazer a mesma coisa. E às vezes a gente meio que tropeça, né? Meio que acaba se complicando quando a gente tenta fazer um modelo só para todas as situações. Também de Marília, existe uma previsão para a liberação desse recurso para os kits? Já foi liberado, Marília. Foi liberado em abril, né? Foi em abril desse ano, agora. A portaria foi publicada, acho que foi no ano passado, se não me engano, início desse ano. Acho que foi início desse ano. E o recurso foi repassado, foi publicada a portaria. Dá uma olhadinha, né, lá no portal nosso, no site do Ministério. Ou faz um Google lá, coloca o número da portaria, que tem o valor e os municípios contemplados. A maior parte dos municípios foi contemplado com recurso, né? Dá uma olhadinha lá. E aí, entra no site do fundo, né? Controle social. Entra no site do Fundo Nacional de Saúde e olha lá na conta, março ou abril foi feito o pagamento, certo? Eu não estou precisando agora qual foi o mês, mas foi ou março ou abril. Já foi feito o repasse para os municípios, certo? Deixa eu baixar aqui, que está bem para cima. Júlia, de Salvador. Não é obrigatório que os gestores municipais realizem concurso para os profissionais do NASF? Não, Júlia. Não tem nenhuma obrigatoriedade do Ministério, né? Nem nenhuma normativa nacional que obrigue a gestão municipal a contratar os profissionais do NASF por meio de concurso público. Muitas vezes, alguns municípios têm legislações municipais específicas que, muitas vezes, os próprios trabalhadores, né, se organizaram enquanto várias categorias, e pleitearam a elaboração de normativas específicas que exigem do gestor municipal daqueles municípios a contratação não só do profissional do NASF, mas de qualquer outro profissional de saúde com vínculos mais sólidos. Mas não tem nenhuma normativa nacional que obrigue, não. O NASF é bastante importante no apoio matricial às equipes, concordo. Seria interessante que o Ministério não só financiasse as equipes NASF, mas também pudesse motivar os gestores ao contrato, não preconizados, deve ser não precarizados, né? Dos profissionais do NASF. A gente tenta, viu, Júlia? O Ministério da Saúde tenta bastante esses debates com CONAS e CONASEMES, mas, de fato, acho que a gente tem um cenário cada vez mais desfavorável, né, para essa discussão da precarização do trabalho em saúde, que infelizmente não é só na atenção básica, né, no sistema como um todo, mas é uma agenda que não pode ser abandonada
e os trabalhadores do NASF, nós só do NASF são 35 mil trabalhadores em todo o país. Então, nós somos muitos, né? Eu acho que talvez a nossa organização, enquanto uma categoria única, não que abandone, né, as categorias específicas, mas como uma categoria de trabalhadores que dê uma sustentabilidade, uma robustez maior ao movimento, pode trazer benefícios talvez mais expressivos, né? Acho que a organização, a mobilização nossa favorece. O que ocorre muito é a rotatividade desses profissionais que não são concursados, é verdade, né? Não é um problema só do NASF, infelizmente. A prazo curto, como poderia ser solucionado isso? Eu acho que a gente tem que ver a conjuntura, né? E as janelas de oportunidade. Qual é o cenário que se apresenta atualmente? Eu acho que é importante que a gente olhe isso. Reforma trabalhista, reforma tributária, a terceirização. Então, tem um cenário de precarização dos vínculos de trabalho e que talvez não seja... pode ser o momento, né? Porque muitas vezes do caos é que emerge a solução, mas talvez precise ser feito, de fato, um movimento importante dos trabalhadores como um todo, né? Dos trabalhadores do SUS. Não só da atenção básica, mas dos trabalhadores do SUS. Eu acho que uma possibilidade de caminho, a prazo curto, eu acho meio difícil, mas seria até arbitrário da minha parte dar alguma solução mágica, né? Se tivesse essa receita, eu seria a primeira a encabeçar qualquer movimento. Mas eu acho que não tem receita para isso, não. Acho que a gente tem que ter uma boa articulação política, sim. Precisamos ser atores políticos, né? E isso não quer dizer ator político partidário, atores políticos mesmo. Nos organizarmos melhor enquanto categoria trabalhadora, enquanto classe trabalhadora, e reivindicar os nossos direitos, que não é de agora, né? Acho que a gente já tem muitos antepassados que têm feito isso, e muitos companheiros que continuam fazendo também. Acho que um caminho é esse, né? O caminho sempre passa por isso. Tiago, existe alguma previsão legal de garantia da locomoção das equipes do NASF? Não, Tiago, não existe. Por enquanto, não. Né? Há uma possibilidade de compra de equipamento, de carro, por exemplo, no caso da locomoção, por meio de emenda parlamentar, né? A gente teve, ano passado, algumas, mas de garantia legal, de previsão legal, não tem. Por enquanto, não tem. Gisele, os NASFs vivem um processo de precarização do seu processo de trabalho, uma vez que no processo de implantação das equipes não há previsão de espaço físico, já que no seu início não era feito clínica ambulatorial e as unidades não estavam preparadas para receber tantos profissionais e para o deslocamento do NASF entre as unidades. Existe alguma previsão de alteração na proposta de implantação de novas unidades com a inclusão de espaço para as equipes do NASF? É um debate que tem acontecido, Gisele. A gente tem, no processo agora até de revisão da PENAB, uma das questões que a gente coloca, né, na nova política é que a estrutura física das unidades precisa comportar não só a ampliação da equipe por meio do NASF, mas também os estudantes, né, ser um espaço de formação de trabalhadores da saúde. Que a gente tem um problema do NASF, que é um trabalhador que entra depois, né, que a estrutura já estava meio que desenhada. Há uma revisão disso lá na portaria de 2011, quando o Requalifica é criado, mas, por exemplo, espaços para receber estudante de graduação, de residência, inclusive, que a gente já teve um grande avanço, ainda a gente não consegue visualizar, né? Tem estrutura física que é excelente, tem estrutura física que é muito ruim e que malmente cabe à equipe mínima, né? Muitas vezes a gente tem que fazer um rodízio entre os trabalhadores para poder caber na unidade. Mas é uma agenda ainda, como eu coloquei, uma agenda que a gente precisa discutir, lutar bastante para melhoria. Gisele ainda, outra questão está relacionada à limitação dos registros do NASF na SUS-AB. Apenas as suas unidades de lotação. Concordo plenamente. Esse é um debate que a gente faz dentro do DAB, com a equipe, né, de acompanhamento e avaliação. A gente sabe que o SUS-AB está ainda engatinhando, tem muitos processos que já foram melhorados, mas ainda há muito a melhorar. O registro do NASF é um dos que a gente briga bastante para mudar, até para ser não só mais fácil de registrar, mas que a gente possa registrar da forma mais fidedigna possível, né? Eu estou numa UBS, eu alimento os dados daquela equipe que está ali naquela UBS. Se eu vou para outra, eu preciso alimentar aquela outra também. Não só para eu saber o que é que eu estou fazendo, né, e dar visibilidade para aquilo que eu estou fazendo, mas, sobretudo, para aquele registro que eu fiz, eu poder utilizar o registro, os relatórios gerenciais, por exemplo, que o SUS-AB proporciona, né, ele gera, para que a gente possa avaliar as nossas ações, monitorar as nossas ações e, principalmente, planejar as nossas intervenções no território. Muitas vezes a gente, trabalhador da saúde, a gente faz
meio que na intuição, né? A gente organiza nosso dia de trabalho como se fosse organizar o caminho que a gente vai fazer para sair de casa e chegar no trabalho, né? Que não seja planejado, mas às vezes é de intuição. Então, às vezes, a gente precisa criar um GPS ali, né? Abrir o GPS para poder ver qual é o melhor caminho. Eu acho que o GPS hoje da saúde é o SUS-AB, é o Sistema de Informação da Atenção Básica. E a gente só pode planejar algo se a gente souber o que é que a gente está fazendo. E acho que os relatórios gerenciais, eles têm ajudado bastante, né? Aí você faz a crítica, né? Muitos dados são perdidos ou fica concentrado numa unidade, e é isso mesmo que a gente tem conversado por aqui. Mas a gente não tem previsão ainda de quando isso vai se resolver. Mas a gente está trabalhando para, nos próximos versionamentos do ESUS, algumas melhorias para o registro do NASF aconteçam, certo? Estamos aqui brigando, no bom sentido da palavra, para melhorar cada vez mais. Nilma, oi, querida. De acordo com a nova PENAB, as equipes de NASF-AB podem apoiar as equipes de atenção básica, exato. Nesse sentido, um município que tem 9 equipes de saúde da família e 3 EAB pode solicitar novo credenciamento? Então, essa é uma pergunta importante. Como ele já tem 9, ele já tem uma equipe NASF que atende essas 9. Para financiamento, para credenciamento de uma nova equipe NASF, essas equipes de EAB elas vão precisar estar credenciadas pelo Ministério. Mesmo com a publicação da PENAB, no ano passado, a gente ainda não está credenciando essas novas equipes. Algumas pactuações ainda estão sendo feitas no âmbito da tripartite, da comissão da CIT, definindo valores, definindo modelos de equipes. Então, a gente só pode ter uma equipe NASF credenciada para atender, para apoiar uma equipe de EAB, se aquela equipe está no sistema de informação nosso, se ela é uma equipe que está no SINES, se é uma equipe que alimenta o sistema de informação. Porque muitas vezes, o que é que acontece? Às vezes a equipe não existe. Né? A gente, inclusive, tem casos concretos, né? Que o município pede uma equipe NASF, porque é isso já acontece na prática. A gente só institucionalizou, né, na política, mas às vezes o município ele tem 6 equipes no SENES, 5 saúde da família e 1 EAB. E aí ele bota o NASF para atender as 6, ou as 5, vamos pegar as 5 para ele poder ter direito ao NASF 1. Quando a gente vai ver aquela equipe de EAB, como ela não produz, né, ela não informa a produção, ela não tem obrigatoriedade. As equipes de atenção básica tradicionais, né, que eu estou falando dessas novas da PENAB, das que já existem. Essas equipes, elas não alimentam o sistema de informação. Então, a gente nem sabe o que é que essas equipes estão fazendo e, eventualmente, nem se ela existe de fato. E aí, esse é um aspecto importante, inclusive, para o apoio institucional que é feito aos municípios, para o papel de apoio que o Estado tem, né, e que muitas vezes é difícil de fazer para as equipes, para a organização da atenção básica dos municípios, mas ele vai poder. Exatamente essa pergunta que você fez, ele vai poder, assim que a gente começar a credenciar essas equipes de EAB. Aí, nesse caso, nesse exemplo que você está falando, se ele tiver credenciadas, né, pelo Ministério, as 9 equipes da família, ele já tem um NASF, e ele tem as outras 3 equipes, ele pode sim. Inclusive, ele pode pegar essas 9 equipes, ele diminui, coloca ali 5, né, e na outra ele pega as outras 4 e coloca lá 7, ou enfim, ele faz 6 e 6. O município ele pode fazer isso sim, vai poder, né? Vai poder fazer. Renan, como deve se comportar a equipe do NASF? Agrupamento ou integração? Essa é uma pergunta que a pergunta já responde, né? NASF é integração, do processo de trabalho. O NASF ele não é um grupo de pessoas, ele não é uma equipe agrupamento, né? O fato de eu colocar vários profissionais numa sala, por exemplo, não quer dizer que se eles não se comunicarem, se eles não se articularem, se eles não compartilharem saberes e práticas, não tem, a única diferença é que vai estar todo mundo num espaço físico só. Mas a lógica de cuidado é a mesma, fragmentada. Diferença nenhuma, né? Então, o NASF ele precisa funcionar numa lógica de integração mesmo. Integração de processo de trabalho, integração de práticas de saúde, integração de saberes. Há uma discussão que é velha, mas tem uma nova roupagem do trabalho colaborativo interprofissional, né, inclusive da educação interprofissional, que vai além do trabalho que com várias profissões e cada um faz o seu pedaço, né? Não é assim. A interconsulta, inclusive, não é eu atendo primeiro, aí pronto, acabei minha parte, agora vai tu, fisioterapeuta, faz a tua parte, aí tu faz a tua parte, depois faz o outro. Isso aí não muda nada, a lógica não é a mesma de milhares de anos e que a gente tenta combater, que é a lógica de cuidado fragmentada.
e centrada no profissional de saúde. Quando a gente centra o nosso cuidado, a nossa atenção no usuário, o cuidado é diferente. Porque eu, inclusive, enquanto nutricionista, eu não vou olhar com a lente de nutricionista, eu vou olhar a lente de cuidador, de profissional de saúde, que é um pouco nutricionista, um pouco enfermeiro, um pouco médico, um pouco dentista, um pouco cada coisa. É um pouco cuidador, eu estou produzindo cuidado ali. Né? Se aquilo é da nutrição ou não interessa. Eu preciso olhar para a necessidade do usuário, olhar para o usuário e entender, inclusive, qual é o tipo de cuidado que ele precisa, que muitas vezes passa muito longe da clínica biologicista. A maior parte das vezes, né? Mariana, querida, beijo. O que você pensa? Eu conheço um monte de gente que está aqui, gente. Tô achando tão legal. O que você pensa do desafio do NASF em se configurar enquanto uma estratégia de apoio técnico-pedagógico às equipes de atenção básica e não só apoio clínico-assistencial? Eu acho que, Mari, eu acho que não dá para ser nem só uma coisa, nem só outra. Eu acho que a estratégia do apoio técnico-pedagógico, ela é muito potente, mas ela exige, inclusive, do profissional do NASF, algo que a gente ainda não tem muita habilidade, porque nem na universidade a gente aprende, e muitas vezes nem nas experiências profissionais, né? Acho que a gente precisa procurar, muitas vezes por fora, outro tipo de acúmulo, de desenvolvimento de habilidades, que é do pedagógico, né? A gente não aprende a ensinar, a gente não... O profissional de saúde, ele não é formado para a função docente, para ser um educador. A gente não é formado para ser educador. Então, como que eu vou ser educador de um outro trabalhador, ou eventualmente de um usuário, se eu não sei, né? Se eu não sei fazer isso. Então, ao mesmo tempo, muitas vezes eu só faço a clínica porque é o que eu aprendi, né? Acho que tem uma zona de conforto no apoio clínico-assistencial, na prática clínico-assistencial, e que, inclusive, a função de apoio clínico-assistencial nos mexe, né? Nos mobiliza, assim, nos movimenta. Porque, mesmo quando ele é clínico-assistencial, ele exige uma função pedagógica ali, de matriciamento. Então, eu acho que não dá para ser nem 100% de um jeito, nem 100% do outro. Ele precisa ser um modelo que consiga equilibrar. E aí, o que é que eu vou fazer? Né? A grande pergunta, Érico, o que é que eu faço com o trabalhador do NASF? Primeira coisa, se pergunte o que é que o território quer de você, enquanto trabalhador e enquanto equipe NASF. Quando você entender o que o território quer, você vai tranquilamente abandonar algumas crises, inclusive do que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Acho que o caminho é esse, né? E procurar o equilíbrio, que é difícil, mas é bacana quando a gente encontra também. Acho que é isso. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, e a Érica pela participação e colaboração aqui com a gente hoje. E lembrá-los que na próxima quinta acontece a web palestra Acolhimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Sexual. Portanto, aguardamos vocês aí. Queria agradecer, Tiago, e a todos. Agradecer a Érica, agradecer ao Telesaúde Bahia pelo convite. É muito bacana sempre esse debate. E claramente estou à disposição para outros, né? Que a gente consiga fazer muitos outros. Acho que queria deixar só dois informes importantes, né? A gente, para os trabalhadores que ainda não acessam a comunidade de práticas no Facebook, é importante ir lá. A gente está com a série dos 10 anos do NASF, bem interessante. Acho que vocês já devem ter visto alguns vídeos, né, que a gente tem produzido, alusivo à comemoração dos 10 anos do NASF. É importante que vocês interajam com a gente, porque essa interação acaba ajudando a gente a formular a política aqui, a reformular, a repensar o que a gente tem feito e a construir estratégias mais bacanas, né, de produção mesmo. E um segundo aviso, a partir de hoje, 15 de maio, vai ser volta a ser ofertada o 0800 nacional, né, do Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a teleconsultoria por telefone. Então, além de vocês acessarem a plataforma do Telesaúde Bahia, para tirarem as suas dúvidas, as teleconsultorias, a gente está ofertando, a partir de hoje, a gente volta para a oferta nacional e com uma novidade que é a oferta nacional também para os profissionais do NASF. Então, isso é bem legal, a gente
batalhou muito para isso, que eu acho que é mais uma ferramenta de qualificação do nosso trabalho, né, para a gente não se sentir tão sozinho na atenção básica, no SUS, e cada vez mais a gente ter a certeza de que somos muitos, e por isso que a gente tem uma responsabilidade importante para a sustentabilidade da atenção básica e do SUS. Então, obrigada mais uma vez e nos vemos nos próximos movimentos também. Um abraço. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima aqui.